Leitura de hoje, o livro do profeta Isaías, capítulo 64. Nós leremos os versículos 4, 5, 6, 7 e 8. Porém, nós leremos expositivamente, explicando. Versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aqui é uma afirmação. Isaías demonstra claramente que não existe outro Deus, a não ser o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra. E nessa afirmação, ele demonstra que Deus trabalha, Deus age em favor daquele que está na sua presença, que o busca, que o serve, que demonstra devoção, adoração. Sim, preste bem atenção nessa afirmativa. Deus trabalha para aquele que o teme. Não é diferente do nosso tempo, não é diferente de hoje. Elevamos nossa voz em oração a Deus, mas nós devemos ser, sim, o seu servo. Nós devemos o buscar. O mesmo Deus do tempo de Isaías é o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou. E ele não abre mão da sua adoração. Então pensemos nisso, tá? Que às vezes nós vivemos a vida toda atrapalhada, longe dos caminhos do Senhor, e rogamos e pedimos achando que Ele irá atender. Ele não é obrigado. Ele atende sim aquele que busca. Versículo 5. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste porque pecamos. Por muito temos pecado. E havemos de ser salvos? Olha como Isaías agora demonstra a capacidade do ser humano em praticar o mal, em continuar pecando. E também ao mesmo tempo demonstra o tamanho do amor de Deus, porque ele afirma, ele fala que o povo pratica justiça o tempo todo, peca o tempo todo. Ele faz uma confissão aqui nesse exato momento como um pecador miserável, totalmente necessitado de Deus. Assim somos nós. Nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, abandonar o nosso pecado. E sim, pela graça e misericórdia de Deus, sermos alcançados pela salvação que está em Cristo Jesus, que é o único Salvador da nossa vida, que morreu por esses pecados, morreu pelo pecado, morreu pela nossa vida, e todo aquele que o aceitar como seu Salvador, abandonar os atos pecaminosos deste mundo, sim, será justificado e terá direito a ser salvo, como Isaías termina aqui com essa pergunta no versículo 5. Havemos de ser salvo? Então a resposta está em Cristo. Nos dias de hoje, que o Senhor se alegra para aquele que pratica a justiça, aquele que serve, aquele que persevera, aquele que procura sempre fazer o bem e amar o teu próximo e amar a Deus acima de todas as coisas. Versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e toda a nossa justiça como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha,
e as nossas iniquidades como um vento que nos arrebenta. Sim, todos nós somos pecadores. Não somos merecedores da graça de Deus. Não somos merecedores da salvação. Mas o que nos sustenta é sim as mãos poderosas de Deus para aquele que o busca, daquele que reconhece que é pecador e que necessita de Deus. Todo aquele que entrega a sua vida a Jesus reconhece que precisa desta salvação e que começa a caminhar, porque não é por nós, não é por mérito nosso, mas sim pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, demonstrada através do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, para nos trazer a salvação novamente. Estávamos perdidos, totalmente murchos como a folha, como o vento que leva aonde quiser, totalmente perdido, mas através do sacrifício de Cristo nós fomos resgatados novamente do pecado. 7. Já ninguém há que invoque o teu nome, se desperte e te detenha, porque esconde de nós o rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. 8. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obras das tuas mãos. Então há aqui um reconhecimento, uma confissão de pecado, arrependimento e demonstração que nós precisamos ser moldados por Deus. A partir do momento que você confessa os seus pecados, se entrega totalmente diante de Deus como necessitado, deixa os atos abomináveis, pecaminosos deste mundo, sim, Deus vai trabalhar na nossa vida. O Espírito Santo vai trabalhar, nos moldando novamente para o caminho de santidade, perfeição, de luta contra o pecado, contra as coisas abomináveis deste mundo, para assim sermos um servo totalmente voltado a Deus em adoração e louvor, servindo, adorando, exaltando e levando o Evangelho aos quatro cantos. Deixe o Espírito Santo trabalhar. Deixe Deus trabalhar na sua vida, nas nossas vidas como oleiro. E assim nós estaremos caminhando rumo às mansões celestiais. Deixe o pecado. Aceite Jesus como seu único, suficiente Salvador. E nós teremos a recompensa maior que o ser humano pode ter, que é a vida, uma vida para todo sempre, uma vida eterna.